Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Isso aí, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com nossos apoiadores, nossos patrocinadores que possibilitam a gente manter esse canal e esse conteúdo inédito no ar. Quem são eles, Gi? Vamos lá, né? Nosso agradecimento à Procrio, à Suprema, a Soncine e a Imper Solutions. Muito obrigada, pessoal. E também ao IDD, né? Mesmo, olha só, o IDD que falamos todos os dias, como assim? Exatamente, tá aí, entrou recente, né? Mas é um parceiraço aí, principalmente na questão de educação e cursos, pessoal. O pessoal que quiser se especializar aí na área de engenharia, seja no nível de pós-graduação ou até mesmo extensão, procurem o IDD aí, muitos cursos aí, né? Muito bom. De relacionado aí a patologia, concreto, barragem, impermeabilização, uma infinidade aí de assuntos de engenharia. Bom, pessoal, hoje, né, nós vamos falar de um assunto, né, bem interessante. E polêmico, não pode faltar claro, polêmico. E polêmico, trazer aí uma especialista para esclarecer muitas dúvidas, né, que inclusive nós, né, temos aí. Sim, com certeza. Com relação à norma, efeitos, parâmetros. Quem nunca teve aquele vizinho barulhento, né, Gi? Aquele barulhinho de salto 5 horas da manhã, né? Eu acho que eu fui a provedora de alguns desses barulhos. Eu nem digo do salto, mas os meus cachorros, com certeza. Os meus também. As patinhas de cachorro. Não tem jeito. Né, o vizinho de baixo, com certeza, já deve ter xingado bastante a gente. Também acho. Hoje a gente vai falar, pessoal, de sistemas acústicos para isolamento, né? Acústico em edificação. A gente vai trazer, né? Lógico, aqui, presente sempre um profissional de peso, com né, Gi? certeza, especialista na área, né? Porque a gente sempre quer trazer o conteúdo de qualidade aí para agregar para vocês, né? Com certeza. Vamos falar dela? Fala um pouquinho aí da nossa especialista de hoje. Já falamos que é menina, né? Da nossa especialista. Bom, gente, como o nosso assunto também é polêmico hoje, nós trouxemos aí uma engenheira acústica formada na Universidade de Santa Maria. Ela é mestranda em Engenharia Civil e atualmente ela está na Giner. Seja bem-vinda, Bárbara Fengler. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, muito bem-vinda, Bárbara. Espero ter falado o nome corretamente. O pessoal do Sul tem uns nomes que às vezes a gente engasga. Que lembra, a Bárbara, lembra o Kirk também, né? Então. Kirk... Nem lembro. Andrew, né? Mas eu falei o Moreira para não engasgar. Pra não arriscar. Eu não tenho outro sobrenome, não dá nem pra pular, né? Pra pôr mais simples. Cara, que legal. Nossa, engenheira acústica. Até comentei no início, nunca tinha conhecido. Um prazer conhecer uma engenheira acústica, realmente, né? Sim. Legal. Importantíssimo, né? Que são áreas muito pouco exploradas, né? Conta pra nós um pouquinho, Bárbara. Como você caiu aí na acústica? O curso de engenharia acústica, ele é só lá em Santa Maria. É um curso bem recente. Eu acabei indo porque eu queria fazer alguma engenharia, não sabia direitinho ainda qual. Fui pesquisando, fui me interessando. Era perto da cidade dos meus pais, lá em Santa Maria. Achei que pudesse ser uma boa oportunidade. Comecei sem saber muito, mas acabei me apaixonando. Vim para São Paulo para fazer o estágio, acabei ficando aqui, gostei bastante da área. E tô aí até hoje. Tô fazendo mestrado na engenharia civil, mas com foco em acústica. Que legal. Porque é o que eu gosto de fazer hoje. Que bacana. Me encontrei. E como a Gi comentou, são poucos profissionais, né? Na área de acústica, assim, atuante realmente com formação em acústica, né? São poucos. Tem alguns engenheiros e arquitetos também que acabam fazendo alguma especialização, mas ainda assim é pouca gente que realmente é especialista. Que legal. Na área. Aí, só por curiosidade, o que você fez de TCC? Aquela bem... Vamos anotar aqui um tema para trabalho. O que você fez de TCC? Só por curiosidade. Assim. Então, no meu TCC eu fiz um monte de medição de material de revestimento, de absorção sonora em tubo de impedância, que é um equipamento que a gente tinha lá na universidade, bem específico, que até tem aqui no escritório também. E eu fiz várias comparações de materiais, era uma parceria com uma empresa privada da época. Então, a gente fez diversas medições de diversos materiais, fez algumas análises estatísticas de como variava, de quantas medições tinha que fazer para ter um resultado bacana e preciso. Se eu fizesse, se meu colega fizesse, quais eram as diferenças entre esses resultados. Até as variáveis de quem mede, né? Exato. Ali. Olha que bacana. Então, foi um trabalho bem complexo, a gente fez muita medição e foi nesse tema, assim, mais voltado para a parte experimental mesmo de materiais de absorção. Que legal.
Show de Interessante, né? Eu não posso falar que eu sou entusiasta da acústica, né? Então, bola. É verdade. Apesar A gente tem um de- pezinho lá na acústica. Tem na ímpar, tem na acústica, tem na patologia. Pensa, uma mulher que entende de tudo. Não, pelo menos um pouquinho, né? Uma introdução de alguma coisa. a Ah, é gente que elas se vai. conectam, né? Tão- É tão verdade, ligado, tá tudo tão ligado, né? tudo junto, Tá né? tudo Isso ligado. é muito legal, assim, eu gosto. Mas Bárbara, assim, por isso que eu até falei, né? Nossa, que legal uma engenheira acústica. Assim, para o mercado de construção civil, principalmente a parte de edificações habitacionais, né? Antes a gente não ouvia falar muito, né? Por mais que fosse algo que incomodasse e gerasse muita reclamação entre usuários, não era algo comum, né? Da gente ouvir do pessoal se preocupar lá no projeto, né? Na concepção do projeto de arquitetura, de ter alguém de acústica envolvido, de ter parâmetros de acústicos respeitados, né? Isso acabou ganhando força depois da NBR 15575, né? Que é a norma de Perfeito. desempenho, que acabou trazendo isso também, porque na verdade é uma norma que se baseia realmente nos critérios do usuário, né? Mais no Isso. usuário do que na questão da construção em si. Como que você enxerga? Tem aumentado essa demanda, essa busca, essa procura e essa preocupação das construtoras, enfim, dos projetistas com relação à acústica em si? Com certeza, sim. Eu entrei, né, no mercado em 2018, então a norma já estava em vigor, mas eu vejo que na empresa que eu trabalho, assim, o histórico de antes de 2013 para depois mudou muito, assim, essa busca de projetos, de primeiro medição, ver como é que tá o que eles estavam acostumados a fazer, se atendia aos critérios da norma, e começar a buscar novos projetos, novas soluções. Assim, hoje um dos nossos maiores nichos de atuação é justamente nessa parte da construção civil, né? De atendimento a 15575. Então, já existia preocupação por parte de algumas construtoras, talvez de mais alto padrão, né? Enfim, de proporcionar um conforto maior aos usuários, mas com a norma de desempenho acabou que isso é obrigatório para todo padrão, né? Felizmente. É verdade. E daí a gente tem atuado no mercado bem forte, assim, tá? Que legal. Tem crescido bastante a procura. A empresa que você trabalha, que você atua, é especializada em acústica ou não? Tem outros Sim. projetos? A gente é acústica. especializado em acústica, a gente faz também térmico lumínico para Legal. para edificação, para norma de desempenho, mas Uhum. a nossa expertise mesmo é em acústica. Olha, Bacana, hein? daquelas, né? Eu não tô nem prevendo nada, isso a gente nem tinha combinado, mas olha, É, eu anotei aqui verdade. porque a gente vê que com a questão da 15575, alguns termos que a gente mal ouvia, eles passaram a fazer parte do dia a dia na construção civil, né? E essa da questão da térmico lumínico, ela também não deu um boom como a acústica, mas a questão começou a aflorar, né? Sim. Você tem uma questão de um percentual de aumento, assim? Entre um pouquinho antes da norma, ou quando a norma lançou para agora, por exemplo? Vou falar sem ser Não, muito não, embasamento, assim, o que eu acho. Eu acredito que essa até parte sem uma da... mobilidade opinião, mesmo, não precisa nem ser número. Tá, eu acredito certo. assim que antes da norma de desempenho, a atuação da empresa era muito mais em estúdio, cinema, Uhum. escritórios, que né? eram edificações que Pensar- precisavam exato. disso, né? Exato. Desse isolamento. Então era muito mais para isso e, sei lá, 10, 15% para construção civil. Uhum. Acho que hoje Inverteu, assim, eu acho que 70% é da construção civil. Ah, É muita isso coisa. Isso é legal, esse número, né? Isso é bacana. E vocês fazem projetos específicos de acústica para edificações habitacionais ou existe, assim, uma consultoria direcionada para um projeto? Tipo, existe uma consultoria para arquitetura, para auxiliá-la a desenvolver? Ou não, existe um projeto mesmo de acústica? Como que funciona, Bárbara, essa atuação de vocês? Não, existe o projeto mesmo de acústica. Legal. A gente, então, para cada edificação, né, a gente é contratado, a gente faz primeiro o mapa de ruído lá, ver se é classe 1, 2 ou 3. Então, a gente vai lá no terreno, faz as medições no entorno, e depois a gente faz a simulação desse edifício, né? Então, a gente considera a planta de arquitetura, quais os tipos de materiais que a construtora quer utilizar, vai colocar tudo isso na simulação e vai ver se vai atender ou não os critérios da norma, né? E se não atender, propor as soluções necessárias. Então, isso vai em formato de relatório, de projeto, com detalhes construtivos, compatibilização com outras disciplinas, para conseguir realmente atender esses critérios normativos, né?
Que bacana. E em que fase vocês entram? Assim, vocês entram lá no estudo preliminar da arquitetura com os demais, ou vocês já entram num executivo quando a obra estiver iniciando? Em que fase normalmente o pessoal contrata e qual é a fase ideal, né? Então, acontece de tudo, né? Às vezes a gente entra na obra, já construiu, fez a medição, viu que não deu certo, e a Aí gente querem uma entra solução. para resolver. Mas o ideal é entrar antes, né? Que é o que acontece na maioria dos casos. A gente entra lá em estudo preliminar, então já faz o estudo junto com a arquitetura, então se precisar aumentar algum tipo de revestimento, aumentar a espessura de parede, de piso, enfim, a gente já consegue incorporar isso no projeto, muito mais fácil, né? E achar a melhor solução e mais viável, né? Tanto financeiramente quanto construtivamente, né? Porque às vezes a solução lá depois que a obra já tá pronta, é a pior solução de todas. Exatamente. Né? Acontece que nem na impermeabilização. Aí você fala assim, preciso de um projeto acústico. Tá, mas quando começa a obra? Não, já tô no segundo pavimento. Não, no meu caso já aconteceu assim, eu preciso de um projeto de impermeabilização. Já estamos em fase de contratar o executor. Falei, meu Deus do céu, como assim, né? Agora a gente vai ter que se virar para se adequar ao que existe e dar uma solução. No nosso caso de impermeabilização, nem sempre atende, não dá, porque você tem que se adaptar ao que já está lá, né, ao que é existente, nem sempre consegue respeitar todos os parâmetros normativos, mas aí você tem que ir no que é melhor possível, né? E às vezes é a solução também mais cara, Exatamente. que vai utilizar uma espessura maior do que precisaria se tivesse sido considerado lá no início, né, então... Por isso que, mais uma vez, né, pessoal, importantíssimo, aí a gente não tem muito essa cultura no Brasil, mas a questão do planejamento, né, do projeto, da compatibilização, né, Gi, entre as disciplinas, de todo mundo entrar lá no início, né, Bárbara? É uma coisa que a gente até comentou em algum episódio anterior, que, assim, fora do Brasil é muito cultural, né? O pessoal trabalhar 2 anos, 1 ano e meio, 2 em projeto, né, gente? Que é o planejamento que você acabou de falar. E faz a obra em 1 ano, né? 6 meses, e aí a obra vai rapidinho. Aqui não, a gente vai fazendo projeto enquanto a obra tá subindo, então... E vai revisando, LO, né? Então, por isso que a gente tem gastos incomensuráveis lá, de obras. Isso é complexo. Bom, a gente fala de edificação habitacional, a gente fala muito da norma de desempenho, mas existe uma norma nacional de acústica específica para acústica ou não? Como que tá isso dentro da ABNT, assim? Existe um comitê de acústica, né, dentro da ABNT e existem algumas outras normas, sim. Por exemplo, a 10151, ela estabelece requisitos do zoneamento mesmo, né, o nível de pressão sonora que pode ser... que tem em alguma região, seja industrial, residencial. Tem a 10152 também, que ela estabelece critérios, valores de referência para conforto dentro dos ambientes, sejam eles hospitais, consultórios, até residências, mas para edificação residencial mesmo, a norma mãe de acústica é a de desempenho, né, que tem todos os critérios. Uma curiosidade, antes da desempenho já existia essa 10151 e 10152 já. Sim. Eram aplicadas mais nessas edificações que você falou, que eram específicas, né? Que já requeriam esses parâmetros, né? Perfeito. Como a gente sempre comenta, né? Sempre tem uma norma que puxa, né? O povo sempre fala que a norma de desempenho veio para mudar tudo. Mas não é isso. Na verdade, ela juntou. Ela juntou todo mundo num lugar só. Exato. Então, quer dizer, se você não seguia parâmetro antes da norma de desempenho, você nunca seguiu os parâmetros corretos. É verdade. Você sempre esteve fora de normas. Gente, as normas existiam aí há algum tempo. Então, você só que estava fora dos parâmetros. Exatamente. Com relação, eu até perguntei isso, né, se existe um projeto específico de acústica, né, no caso de edificações habitacionais, né, que a gente está comentando aqui. Acredito que não que era como, a gente sentiu isso na impermeabilização, né, ninguém botava muita fé em projeto de ímper, né, antes da norma de desempenho, achava que, o empreiteiro vem e define, ou então eu consulto um fabricante, ele vem aqui e me especifica, né. Acredito que com a norma aumentou a demanda não só em atender, mas a busca por projetos específicos de acústica, né? Com certeza. A gente faz muito projeto e a gente vê a assertividade disso, né? Então, a gente faz o projeto, faz a simulação. Então, tem uma norma específica que dita como é feita essa simulação também. Aí é uma ISO, né? Não legal. É uma ABNT. Mas, então, a gente faz essa simulação e a gente consegue, na fase de projeto, já saber quais vão ser os resultados. Então, a gente consegue dizer para a construtora, enfim, para quem está lá assinando o cheque, quais são as possíveis soluções, o que é viável, o que não é. Ela pode
simular vários cenários, né? Então, vai conseguir tomar uma decisão ainda em fase de projeto. Depois, no final da obra, a gente vai lá e faz a medição. Para comprovar que o que projetou está sendo que tá atendido. Dando certo. É a nossa diferença. Legal. A gente tem um banco de dados bem grande de simulação e medição. A diferença de simulação e medição é 1 dB, que para acústica é pouca coisa, né? Então, é uma precisão bem grande. Com isso, a gente consegue comprovar para os nossos clientes a necessidade dessa simulação, desse projeto, né? Às vezes até a gente chega num resultado na simulação de que, olha, você está superdimensionando o teu projeto, a gente poderia tirar, economizar. Então, vem agregar em muita coisa, né? Não só propor soluções, mas também, que daria para economizar, né? Você não precisaria de tudo isso para atender. Ah, legal. Então, por isso que é importante ter o projeto e o planejamento. Ter a solução ideal e com o melhor custo-benefício, né, Bárbara? Perfeito, exatamente. Agora, uma perguntinha. É decibel ou decibéis? A gente sempre se engasga. O pessoal já fica desse, né? Béis. Qual é o correto? O plural certo é decibéis. Decibéis. Ai, gente, já aprendemos. Não são 12 decibéis. São 12 decibéis, por exemplo. Aí, já fica a dica aí. Com relação ao conhecimento sobre o tema, né, do mercado em geral, vocês encontram muita dificuldade, assim, para explicar? Porque às vezes o cliente contrata e fala, eu quero atender norma de desempenho. Beleza, mas muitas vezes você tem uma equipe de projeto envolvida ou uma equipe de obra que às vezes acha, mas a solução tá muito cara, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado? Existe uma dificuldade, assim, de conhecimento técnico de outros profissionais envolvidos quando vocês desenvolvem para compatibilizar ou para executar? Como que tem sido isso, Bárbara? Sim, é um ponto bem sensível, assim, acho que já melhorou muito, mas acho que ainda tem bastante a melhorar. Tem muita dúvida no sentido de, eu usei tal composição em uma obra, atendeu. Por que nessa obra não tá atendendo? Então, eu ouço isso direto também. É um ponto muito importante, né? Porque, enfim, tem muitas variáveis, tem instalações elétricas, se eu tô analisando a parede, o sistema de piso vai influenciar no meu resultado de parede. Olha que então, legal. assim, explicar tudo isso pro a altura cliente, do pé direito também sim, o entorno, tudo faz diferença. Então, assim, cada prédio é um prédio, cada situação é uma situação. Então, explicar para o cliente essas particularidades, né? E variáveis que acaba sendo um pouquinho complicado e difícil. Outra dúvida que tem muito, assim, é que o desempenho de um bloco é dado em índice de redução sonora, é o RW. É a letrinha do bloco. É aquele bloco medido em laboratório. Mas não do sistema, Mas não do sistema, que é o que a norma pede. A norma pede outro parâmetro, que é o DNTW. E daí o pessoal se confunde muito. Mas o meu bloco atende RW. Não precisa 45, fazer nenhum isolamento. Não é bem isso, que a norma pede outro parâmetro, né? Então, sim, tem muita dúvida ainda, mas acho que a gente está num caminho bom para que todo mundo do mercado consiga entender melhor e a comunicação seja mais fluida. Eu vejo, assim, uma coincidência muito forte com o que a gente vive em impermeabilização, né, Gi? Assim, a parte de projeto e consultoria de imper, nesse sentido também de, eu sempre usei essa solução, eu replico para todas as obras, porque não atende, né? E você tem que ir lá explicar, olha, a diferença, né? No nosso caso, não só entorno mais por conta do terreno, né? Então, tipo de solo, nível do lençol freático, tudo isso vai influenciar, tipo de impermeabilizante, principalmente nos enterrados, né? Mas a gente vê uma certa, né? Similaridade, tipo assim, né? A gente divide as mesmas dores, né? A gente divide as mesmas dores. E a mesma questão do conhecimento também, né, Gi? Sim, e é uma coisa que eu ia até falar, assim, a gente fala de polêmica, mas não é que a gente goste de polemizar, né? Mas em vários episódios a gente traz e a gente confronta essa mesma questão, né? A falta de conhecimento, talvez não falta de conhecimento total, né? Generalizando. Mas muita gente é assim, eu sempre fiz assim e funcionou, eu fiz isso em tal lugar, deu certo, né? Eu costumava sempre dizer, eu acho que até quando eu fazia questão de treinamento, eu sempre costumava dizer que a acústica, quando você faz um ensaio, por exemplo, ela é o RG daquela obra. Perfeito. Né? Não é que, eu fiz aqui, deu certo, o outro prédio é igualzinho, vai ser igual. Não é, gente. Se fosse assim, todo mundo tinha o mesmo RG, não tinha necessidade de cada um ter um, né? Então, eu sempre assimilava dessa forma. Não, mas é bem isso.
E outro ponto também que acontece muito com a gente é a questão do produto. O pessoal confundia e achava assim, mas o produto atende norma de desempenho. Não. O produto não atende norma de... O produto tem que atender norma de produto, né? Sim. O que atende norma de desempenho é o sistema. É o sistema. Para acústica é exatamente isso. Então, ainda também é uma dificuldade do pessoal, em geral, envolvido na parte de projeto, execução, entender esse conceito. Essa é a diferença, né, entre produto e sistema. Exatamente. E que a norma de desempenho, o pessoal não traz produto, não traz, né? Ela não fala para você que produto você vai usar, que, né? Isso é indiferente. O importante é atender o parâmetro dentro do sistema, né? Exato. Perfeito. Bárbara, a gente, né, colocou aqui uma pautinha, porque você viu que não é um assunto muito da nossa expertise, né? Então, a gente vai perguntando, tateando. Dentro dos assuntos, né, de projeto, eu entendo que, assim como as outras disciplinas, também precisa de uma compatibilização, né? Você até comentou aqui, por isso que o ideal é ser contratado lá no início, né? Para conseguir fazer essa compatibilização, esses ajustes de interferência, né? Quais são as principais disciplinas que interferem na acústica, que você precisa conhecer muito bem o projeto, as soluções que vão ser adotadas para que você consiga desenvolver um projeto de acústica? Acho que essa parte inicial, assim, de projeto de entrada, pra gente, o essencial é arquitetura e estrutura, assim. Sem esses projetos, a gente não consegue começar o nosso projeto, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem, tá muito bem definido isso, pra gente partir pro nosso projeto. Aí, depois, a parte de compatibilização, aí envolve várias disciplinas, né? Acho que elétrica é uma das principais, por causa da questão de posicionamento das caixinhas elétricas, isso influencia muito no resultado da acústica, impermeabilização também, porque a gente tem muita solução de piso, né, às vezes hidráulica também, dependendo das prumadas, onde vão passar essas tubulações. Em edificação residencial não tanto, mas corporativo é muito importante uma boa compatibilização com um projeto de ar-condicionado também, porque às vezes a gente tem dutos de ar-condicionado passando dentro de salas sensíveis, e o duto de ar-condicionado vai transmitir o ruído. Então, acho que são as principais, assim. Seria, para desenvolver a sua solução, você precisa entender conceitualmente arquitetura e estrutura, né? Quais são os sistemas, o tipo de estrutura, a questão das variáveis aí também da arquitetura, né? Pé direito, entorno, sistemas. E aí, depois, na compatibilização, a elétrica, hidráulica, instalações, acho que de uma forma em geral, interferem aí no seu, com certeza. No seu estudo, né? E mais a impermeabilização. E eu fiquei curiosa, por que a posição da caixinha altera? Por conta de furar a parede? De ter às vezes vai ter uma caixinha elétrica de costas com a outra, né? Eu vou ter um buraco ali no bloco. Que vai passar o ruído, né? Eu posso ter o melhor bloco do mercado, o som ali vai passar de um lado pro outro, né? Então, isso é bem importante cuidar, né? Na hora de projetar. Olha que se necessário, colocar alguma solução, alguma coisa. Interessante. Já aconteceu, assim, de vocês projetarem tudo certinho e tal, aí chega na obra, o pessoal mudou posição de caixinha e tal, e aí deu ruim no resultado. Sim, já aconteceu? Acontece. Como diz o nosso querido amigo Luiz, né? Como é que ele fala? Ele fala, acontece pouco, mas com frequência, alguma coisa assim. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. A gente não vai esquecer mais, né? É raro, mas acontece muito. Quase nunca, né? Quase nunca. Não, acontece sim. Infelizmente não é tão raro também. É o problema geral que a gente fala, né? De compatibilizar o projeto e do pessoal da obra usar o projeto, exato. né? E isso é bem engraçado, porque assim, conversando assim, a gente vê que realmente, como você falou, as dores são muito parecidas, né? E eu acho que precisa ampliar a questão de conhecimento. Porque eu tenho uma amiga que ela é projetista de ar-condicionado. E agora a gente está tendo bastante contato, porque a gente está trabalhando tem um trabalho voluntário e ela agregou a gente lá. E aí ela fala, ninguém liga pro ar-condicionado. Eu tenho tanto problema, eu preciso fazer interface com muitas coisas e ninguém dá a real importância. Ninguém respeita, né? E ela comentou até a questão de acústica, por conta de vibração da tubulação. Sim. Olha só. Né? E eu falei, olha, então você vai gostar de assistir os nossos novos episódios. Quem sabe ela não vem gravar também, né? Falar um pouco de projeto de ar aí, ó. Legal, bom tema bem legal. Também. Bom tema também. Bem legal. Agora, Bárbara, aí eu vou falar das minhas dores, né? Aquelas, né? Eu participei de muita equipe de projeto
Nunca tive contato direto com o pessoal de acústica, né, nas equipes que eu participei. Geralmente vem a arquitetura ou o cliente trazendo já algumas especificações, ou tem um consultor envolvido, né, ou um fabricante, enfim. Mas a gente de ímper tem bastante interface, principalmente pisos e rodapés, né, em áreas que são impermeabilizadas. A primeira discussão, né, que gera muito, assim, o pessoal da acústica falou que o tratamento deles tem que ser obrigatoriamente na estrutura, e a impermeabilização também. Eu não posso aplicar a impermeabilização, por exemplo, né, dependendo da solução que é dada, num contrapiso flutuante. Então, ter um tratamento acústico na estrutura, e aí ter ali uma proteção, né, ou um contrapiso flutuante, para depois ter a impermeabilização, né, e aí fica um sistema... Não que não seja possível, mas conhecendo o nível que a gente tem de mão de obra e a sensibilidade dos sistemas de impermeabilização com relação à execução, né, Gi? Sim. A gente tem que tratar realmente direto na estrutura, né? A impermeabilização, o objetivo dela é proteger a estrutura, não vazar é uma consequência, né? Mas sempre existe essa discussão, né? Essa questão, então... Na maioria das vezes que eu converso e explico, eu consigo convencer o pessoal de acústica, acaba subindo, realmente, então faz aí na proteção da impermeabilização o tratamento acústico. Mas por que seria também, assim, necessário, né, essa questão da acústica também ir direto na estrutura? A questão, quando a gente fala principalmente em contrapiso flutuante, é justamente a flutuação desse contrapiso, né? Então, a ideia é deixar esse contrapiso desacoplado da estrutura. Então, para isso, eu tenho que fazer isso o mais próximo da estrutura possível, para aquela parte que vai estar em cima, ser outra parte da... Ser totalmente desconectado da estrutura. Como se dessolidarizasse. Isso. Entendi. Mas hoje eu acho que já é muito aceitável, muito comum, até nos nossos detalhes padrão, a impermeabilização tá, né, rente à estrutura, e daí depois tem a manta acústica, né, enfim, já por uma questão de entender que é o melhor e que é o... Já foi discutido muitas vezes, né? Exato. Legal, interessante. A gente passou por algumas situações assim, e aí conseguiu sempre alinhar, né? Realmente é o que a Gisele falou, importante... nisso cada profissional entender o conceito e a importância da outra disciplina, né? Exato, desse tipo de conversa também, né? De entender as dores um do outro. Exatamente. Porque também não adianta a gente querer descer goela abaixo, a minha solução tem que ser essa, e aí... mas se for dessa forma, a acústica não vai funcionar. Ou, né, o térmico não vai funcionar. Então, todo mundo vai ter que pensar junto, né? Sim. Não é assim, né? Mas são coisas que, às vezes, a gente, infelizmente, vê a resistência de alguns colegas, né? Falar, não, a minha disciplina é isso, eu não vou mudar minha solução, vocês que se virem aí pra... Aí é complicado. Não sei se vocês trabalham com o BIM lá, já ou não? Um pouco, alguma coisa assim. No BIM a gente tem encontrado essa dificuldade, porque o BIM traz muito isso, né? Esse trabalho colaborativo, né? De um entender o outro, a forma de execução do outro, a forma de solução, né? Do outro, para que seja possível realmente ter um planejamento e uma compatibilização, né? E daí é engraçado que no projeto 2D, né? Aceita tudo, assim. Exatamente. Aí no BIM a gente acaba chegando nesses problemas. Exatamente. Aí o BIM faz você repensar e volta, gente. Vamos pensar antes de colocar no BIM, né? Porque a gente já tá vendo que o BIM é o presente, né? O pessoal fala, o BIM é o futuro. Não é o futuro, é o presente, né? Então, se a gente sabe que vai ter esse tipo de dor lá na frente, por que não antes, né? Eu acho que tem realmente que colocar todas as disciplinas lá no principal, né? Para você tratar todo mundo lá junto, gente, a gente vai ter que entrar num acordo aqui e todo mundo conversar lá sobre tal projeto, né? E aí depois destrinchar o restante. Eu acho que talvez esse seja o caminho, né, para engenharia. Uma engenharia melhor, eu acho. Eu falo muito assim, o pessoal fala, o BIM, né? Conheço clientes que a gente vai implementar o BIM, vai resolver nosso... Falei, gente, o BIM não vai resolver problemas. Assim, o BIM, ele é uma metodologia que pode ajudar, né? Uma metodologia diferente, mas desde que todos estejam dispostos, né? Se não tiver esse trabalho colaborativo, porque o BIM nada mais isso falando em fase de projeto que está muito forte pra gente aqui no Brasil, né? Que é construir a edificação virtualmente. Então, quando você vai construir, você tem que pensar em tudo, né? Nos cantinhos ali, nos arremates, em um sistema sobre o outro, nas juntas. Então, coisas que nem a Bárbara falou, que o 2D não previa, né? Que tudo aceitava, ali você vai ter que pensar.
né? Isso E aí. volta para aquilo que você falou lá no início, né? De talvez demorar um pouco mais no projeto para depois a Exato. obra andar melhor, né? Exatamente. Que aí Não. gasta-se mais tempo pensando nas soluções e planejamento do projeto, com todas essas interferências, para que a obra sofra o mínimo possível, né? Com essas soluções aí lá no campo, né? Hoje a gente ainda tem muita definição em obra, né? Sim, Coisa que a gente sim. decide em obra. Olha, eu vou te dizer que, assim, eu visitava bastante obra, agora eu visito muito menos. Mas eu diria que grande maioria das coisas é decidida na obra, né? Eu já cheguei em locais, aí eu vou tocar um pouco na sua parte da ímpar, Na que ferida, né? porque o pessoal tava fazendo os lavabos, banheiros, né? E aí eles tinham feito uma furação, né? Impermeabilizou tudo, e quando chegou no último, descobriram que estava errado o ralo. Meu Deus. Eles Depois de tiveram tudo que impermeabilizado, de tudo impermeabilizado. mudaram a posição dos ralos. Tiveram que fazer toda a furação de novo. Nossa. Então, imagina, olha o retrabalho se tivesse feito tudo certo no começo. Entendeu? Então, tipo, Ou tivesse tido uma compatibilização correta de Exato. projeto, né? Seguido o projeto, então... porque o projeto eu sei que tinha, né? Então, Estava talvez não certo ou foi não, seguido ou não foi compatibilizado. Também. Né? Não sei qual foi o problema, mas a pessoa teve que refazer todos os furos, né? E fechar o outro que custo, estava né? pronto. E fechar o outro que estava pronto. E reimpermeabilizar tudo E de novo, porque perde completamente. Isso eu não sei se foi feito, não, mas os furos eu Ou se sei que absorveram o fizeram. risco de vazar depois, né? É complicado, né? Assim, fazer os as-built da vida é complexo. Com certeza. Ô, Bárbara, outro ponto também que interfere bastante com a gente, e eu enxergo, assim, uma preocupação mais até recente, eu digo, do pessoal, pelo menos na fase de projeto, né? Não sei se na obra pode ser que seja já há algum tempo uma solução que era determinada na obra, mas eu vejo que isso está vindo para projeto, o que é bom, né? Para a gente conseguir alinhar as interferências. Mas são as piscinas de duplex, piscinas de cobertura, ou pavimentos de lazer que ficam sobre uma área privativa, né? E com relação à piscina, existe aí várias discussões, né? Tanto da parte da impermeabilização quanto da acústica. Então, eu já vi projetos que o pessoal fala, não, mas só se a gente fazer um tratamento com um sistema acústico já resolve. Outros, não, a gente precisa desconectar completamente a estrutura da piscina da laje que cobre a área privativa abaixo, né? Então, já vi também algumas, tipo uns apoios de borracha, né? Tipo neoprene para tentar desconectar a estrutura da piscina com a estrutura da laje. Qual que é a sua opinião, assim, como que é, só pra gente ouvir um pouquinho também de uma especialista, né, com relação a essa questão de isolar ruídos, né, do uso da piscina para áreas inferiores. Essa questão da piscina realmente é bem crítica, né? Porque eu vou estar tendo ali uma pessoa pulando, nadando, fazendo... Em cima da sua em laje, cima da né? sua laje, em cima da sua cabeça. Quando é de duplex, às vezes até menos problemático, porque é a pessoa da própria unidade em cima tá da embaixo, própria... então tudo certo. Mas quando é de lazer, é realmente um pouquinho mais preocupante. E daí, sim, essa questão do desacoplamento, ela é o que eu É o faria. ideal. É o ideal, né? Porque, assim, a gente até pode colocar uma solução mais simples, talvez, mas, assim, a gente tem que pensar que a gente vai ter um peso gigante de água ali em cima, né? Então, assim, não é qualquer material que vai suportar isso. Então, assim, algum material mais... com menos espessura. Enfim, menos preparado para isso, né? Vai amassar completamente ali embaixo daquele peso enorme, assim. Então, você talvez vai só estar gastando dinheiro, material, porque não vai nem fazer cosquinha, sabe? Então, realmente, essa questão do desacoplamento da piscina, e seja com esses apoios discretos ou uma manta mais espessa, especial, feita para isso. Mas, assim, para resolver, realmente é pelo desacoplamento da É a melhor solução, né? É a melhor solução. É a melhor solução, se puder. E daí, não só a piscina, né? Mas aí também tem que pensar que eu vou ter uma casa de máquinas ali do lado. Funcionando, então, funcionando. Né? A questão das tubulações. Então, tudo isso tem que ser pensado e compatibilizado lá em projeto ainda. Já participei de obras, assim, de projetos que
o projeto foi desenvolvido de impermeabilização compatibilizado, tudo aí chegou lá na obra, lembraram disso. Olha, a gente tem uma piscina, né, em tal pavimento e vai ter que isolar a parte acústica. Eu falei, gente do céu, mas e agora, né? Aí fica exatamente nessa que você falou, né? Que tipo de sistema vão usar? E aí pode pôr embaixo da ímper, em cima da ímper. Aí vão pôr flutuante. Aí entra essa questão de sobrecarga. Porque aí o calculista já falou, a piscina não vai aguentar. Vocês colocarem a impermeabilização, isolar, colocar acústica, não sei o que, flutuante, aí ia dar uma espessura lá de, sei lá, 5, 6 centímetros de argamassa em cima. Ele falou, fica uma laje dupla, né? Ele falou, não tem como. Tipo, a estrutura da piscina não foi previsto esse tipo de sobrecarga. Então, aí fica lá dando voltas e voltas em círculos. Mas, realmente, eu já vi aí muitas soluções também que o próprio projeto de arquitetura já traz desconectado. Sim. Né? Então, que eu acho que é o ideal, a laje de fundo da laje de cobertura. Mas aí o que impacta para a impermeabilização, né, é com relação a esse espaço Para vocês isso é ruim. Exatamente. Ou tem que fazer assim, vai impermeabilizar? Tem que impermeabilizar primeiro esse espaço para depois construir a estrutura posterior da piscina. Porque senão não tem acesso. E aí a questão de manutenção também. Se vai passar a tubulação por ali, vai ter acesso para manutenção depois? Não vai. Falei, então, gente, mas... Tudo isso tem que pensar, né? Se der um problema num tubo desse, como que vocês vão arrumar? Não arruma nunca mais, né? Então... Vai ficar fazendo paliativo. São coisas, assim, que é aquilo. É sentar e conversar todo mundo, entendendo a dor do outro, né? Pra se chegar na melhor solução técnica e economicamente, né? Perfeito. Mas agora, batendo nessa tecla, a outra, né? É uma curiosidade também. Eu já tive, por exemplo, pessoas que me perguntaram porque fizeram a impermeabilização dos barriletes, né? Não é uma piscina, mas queriam colocar acústica no barrilete, porque estava incomodando o vizinho do último pavimento. Você já recebeu algum tipo de situação assim? Porque... Sim, assim, pela norma de desempenho, essa questão do barrilete, bombas, equipamentos não é obrigatório para acústica. Não é obrigatório. Então... Mas a gente sabe que realmente gera bastante incômodo, né, pro pessoal. Ainda mais lá pro último pavimento, que vai ter um monte de máquina, um monte de... Tubulação, enfim. Aí, nesses casos, a solução, talvez mais fácil, e que faz sentido para a acústica e resolve, é colocar molinhas, apoios antivibráticos em cada um desses engastes, né? E daí, talvez também não interfira tanto na impermeabilização. E é algo que dá para fazer depois, né? Depois, né? Não vai depender tanto de estrutura e tudo mais, né? Uma coisa que eu tenho visto, e talvez até por isso, Gi, é que cada vez mais... Os barriletes, eles ficam sobre áreas técnicas também, não mais sobre apartamentos. Incomoda, né? Então, é o que eu tenho visto cada vez mais, assim, eles acabam separando completamente, né, a área de barrilete, a área técnica de área privativa lá nas coberturas. Mas isso me leva a um outro ponto, assim, um ponto Gisele, tá? Não é um ponto técnico nem nada. A gente fica realmente procurando caminhos para não tratar o problema, né? Na verdade, a gente deveria olhar a causa de frente e falar, vamos resolver, porque é isso que está acontecendo. Mas aí a gente desvia, né? Assim, tipo assim, bom, se eu colocar o barrilete aqui, eu vou incomodar o cara de baixo, eu vou colocar o barrilete em outro ponto, né? Então, a gente fica encontrando desvios, né? Aí é questão, assim, de soluções, mas se for dado em projeto, ainda tudo bem, né? O duro é depois. Depois não dá. Que aí foi coisas, assim, que eu já vi do tipo, então vamos colocar o reservatório em cima do elevador. aí me assusta um pouco, mas já vi vários reservatório em cima do poço do elevador. Falei, Jesus amado, se esse reservatório vaza, quem sabe que poço de elevador não pode ter zero água, né? Mas, assim, é confiar, né? Que o pessoal vai tratar direitinho, né? Seguir conforme o projeto. Mas eu acredito que até por isso, para desvincular, né? Assim, de estar sobre uma área privativa, né? É o desvio. É o desvio que você falou. Poxa vida, a gente tem que procurar... Não, assim, eu sou a favor que a gente procure soluções para o problema real, né? Não fique tratando o problema como vou tratar isso aqui com um desvio, né? Eu não sou muito favorável a isso. Mas... E acho que é questão de análise, né? São coisas assim que a gente já falou muito aqui em episódios, né? Questão de analisar custo, benefício, técnica, né? Assim, o quanto custa realmente tratar o isolamento de um barrilete? O quanto custa inverter, jogar esse tipo de área para cima ou para baixo? Então, não sei, acredito, né? Quero acreditar que as pessoas tenham feito esses Eu também. Porque é complicado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, né? A gente falou aí bastante das questões de problemas, do que é, assim, conceitual, né?
Mas eu vejo bastante que o pessoal, eles confundem a questão de tipos de ruído. Você quer falar para nós aí um pouquinho dos mais comuns? Explica para nós aí um pouquinho de o que é ruído. A norma mesmo, ela separa entre ruído aéreo e ruído de impacto, né? O ruído aéreo é, por exemplo, a gente conversando aqui, ou uma TV ligada, um rádio. Esse som é talvez o mais comum, assim, que a gente tá acostumado. Que vai pelo ar, realmente, Exato, né? que se propaga pelo ar. Então, a gente tá conversando aqui e meu vizinho ali tá ouvindo, por exemplo, é uma transmissão de ruído aéreo. Aí, agora, aqueles outros exemplos que vocês deram lá no início, da patinha do cachorro, do salto, uma criança correndo. Ou, às vezes, até uns mais específicos que a gente não cita tanto, mas arrastando um móvel, alguma coisa assim. Cadeira, uma porta fechando, né? com força, batendo. Isso já são ruídos de impacto, que são transmitidos pela estrutura da edificação, né? Legal. Então, a norma 15575, ela só prevê o critério para ruído de impacto entre piso. Mas, na verdade, existe também entre divisória, né? Porque eu posso estar caminhando aqui e na unidade do lado, ouvir, mesmo que não seja embaixo, vai ser do lado, vai ouvir esse ruído de impacto da mesma forma, né? Então, tem que cuidar um pouquinho isso também. Que não é só para baixo, né? O ruído de impacto, ele também existe pro lado. Às vezes, apertar interruptor de luz, né? Também é um tipo de ruído de impacto. Aí a pessoa ouve do outro lado. É interessante. Mas isso é ruído ou ele vai por reverberação, por exemplo? Outra, né? Já tô complicando. É ruído, mas ele é transmitido pela reverberação estrutural. Então, tá. tá mas certo aí ele falar... classifica-se como ruído de impacto. Como ruído de impacto. Interessante Exatamente. isso. Legal. E outra dúvida que acontece bastante é a questão do som interno. Por exemplo, vou usar uma espuma para isolar o som da minha sala para outra. Não. A espuma, internamente, ela funciona para não ficar aquela sensação de eco, né? De ginásio. Então, esse tipo de revestimento, cortina, todo mundo fala, tem gente que fala cortina acústica, aquelas espumas, material, forro, mineral, são soluções para esse tipo de ruído, né? Para o ruído interno da sala mesmo, para a gente conseguir falar e uma entender a outra bem, sem aquela sensação de eco. Então, são três coisas diferentes. Aí a norma de desempenho já não entra nesse mérito. E a questão de tubulações, esgoto, porque às vezes assim, já morei em prédio que, o vizinho dá descarga, você escuta. O vizinho toma banho, você escuta lá o ralo. Sim, né? sim. A água do chuveiro lá. Tá usando seu banheiro. Exatamente. Isso a norma traz também ou não? Ela traz critérios, mas informativos. Ela traz esses critérios como não obrigatórios, no caso. Entendi. Então, o pessoal achar que, vou comprar um edifício que atende a questão acústica da norma de desempenho, não quer dizer que você não vai ouvir nada. Você vai ter uma melhora, mas não quer dizer que, tô totalmente isolado, né? Estou, que nem você falou, num teatro, num cinema, não, né? Isso tem que estar muito ciente, tanto para quem vende quanto para quem compra, né? Quem vende também tem que cuidar para não vender como, atende conforto acústico. Porque, assim, o que pode ser confortável para mim pode não ser para você, né? Exatamente. Então, tem isso também. E quem compra tem que estar atento. Tá atendendo ao mínimo da norma? Tá atendendo ao intermediário? Né? Tem solução para ruído hidrossanitário? Não tem? Então, assim, tem que ficar atento mesmo, porque se em nenhum momento você assinou ou comprou alguma coisa escrito que vai ter solução para ruído hidrossanitário, não tem como depois, cobrar, né? Você não vai poder exigir, porque pela própria norma não é obrigatório, né? Olha só. Interessante, né? E é bom, interessante o pessoal pegar essa dica aí, né? Com então, certeza. tipo assim, não vai querer cobrar laranja de quem te vendeu pera, né? Exatamente. Aí também tem que cuidar pra não vender banana. Achando que tá vendendo. Porque depois você toma um processo então, aí, né? Tanto quem compra quanto quem vende tem que ter total ciência do que tá fazendo ali. Né? De novo, né? Conhecimento, né? Exatamente. Conceito, entender corretamente tanto a norma quanto o que tá adquirindo em solução, né? Exato. Legal. Conhecimento mínimo aí, pessoal. Então, bom, você falou um pouco aí já deu um spoilerzinho aí de classificação normativa. Conta pra gente o que a norma hoje pede, né? Eu sei que tem alguns índices de classificação e eu sei que o Brasil é um dos que o nosso mínimo é bastante, assim, comparado com outros países aí. Exato. O Brasil, ele classifica, né, entre mínimo, intermediário e superior. Separa entre requisitos para ruído aéreo, ruído de impacto. Traz critérios diferentes se eu tiver dormitório com dormitório ou sala com sala. Então, essa é uma outra dúvida. Tem muita gente que acha que não tem requisito para sala. Tem, é menos restritivo, mas tem. E daí, sim, para ruído de impacto é só para dormitório. E assim, os requisitos da norma brasileira, os mínimos, né, são bem
distantes dos requisitos de diversos outros países, né? Então, mais uma vez, tem que cuidar para não vender como se fosse conforto acústico, né? Porque E é que nem você realmente falou, talvez não seja. e dependendo do usuário, do que é o conforto para cada um. É diferente, né? Alguém vai comprar um apartamento, tá acostumado a viver a vida toda numa casa, num sítio, vai para um apartamento, Nossa, ele pode até estar atendendo um intermediário superior, talvez para ele não vai ser suficiente, exatamente. né? Porque a experiência dele é diferente. E a sensibilidade, né? É. Nossa, eu escuto barulho de longe daquelas, assim. Eu também. Eu falo, gente, eu tô realmente ficando velha. Porque qualquer barulho acaba me incomodando. Hoje eu moro em casa, mas também já morei em apartamento e qualquer coisinha, assim. Eu tinha um vizinho que, assim, eu nem reclamo, porque eu também já tive minha filha pequenininha, né? Mas quando ela era bebê, por exemplo, ela tinha uns 6 meses, o vizinho tinha 1 aninho. Ele queria andar de motoquinha meia-noite. Meu Deus. Então, você imagina, eu querendo dormir, porque eu ia trabalhar no dia seguinte e o E a nenenzinho criancinha lá andando lá com a moto. de motoquinha. Aí eu encontrava a minha vizinha de cima, ai, me desculpa. Eu falo, não, eu entendo, eu também tenho uma em casa, mas meia-noite É um pra pouco acabar, demais, né? Aí entra um pouquinho nessa parte de... E de bom senso, bom senso, também. exatamente. Né? Claro. De bom senso. Eu morava no térreo ainda, então imagina, né? Meu Deus. Muito complexo, muito complexo. Mas eu também já aceitei, eu já fui muito chata, né? Já fui muito chata com relação a isso, mas já aceitei também, inclusive, estou construindo para ir para uma casa. Porque legal. assim, você não quer ouvir barulho nenhum, então vai para uma casa, né? Vai para um Exato, condomínio, vai para um sítio, vai para um lugar que Se você... isola. Você não tenha vizinho, nem em cima, nem embaixo, nem do lado direito, né? Enfim, Já que não consegue isolar o apartamento, se isola você. Resolve o problema, é isso aí. Não, eu também tenho esse problema, porque eu tenho muita... A questão de sensibilidade de barulho, pra mim, é altíssima, assim. Mas é bem isso, tem gente que é mais sensível que outro E aí é muito aquilo, e a né? Norma pega uma média, né? Ai, gente, eu lembrei de um caso agora que eu vou ter que contar. Eu lembrei do o Fernando. Você conhece o Fernando? Acho que você conheceu na feira o dia que a gente foi da Vida Conheci. City. Sim. E, assim, com a pandemia, as pessoas ficaram ainda mais, assim, suscetíveis, né? A questão dos vizinhos, os barulhos. Porque aí as reuniões, todo mundo foi trabalhar home office, reunião online, né? E ele falou pra mim que ele tava numa reunião, participando de uma reunião, de um treinamento, não sei, com um cliente, e o pessoal de cima lá quebrando o pau, né, do apartamento. Ele também já mudou pra casa, tá vendo? Ele já entendeu, hoje ele até mora em casa. Já se isolou, gente. Já se isolou. Mas ele falou assim pra mim, nossa, Marissa, eu liguei com a maior educação, né, interfonei, falei, será que a senhora poderia, né, por favor, dentro desse período, controlar, porque eu estou em trabalho. Nossa, disse que a mulher esculachou ele. Falei, não sei se você sabe, a gente tá dentro do horário permitido, estamos dentro do horário... Nossa, aí ele falou assim, gente, eu fui tão educado, mas ele desligou o telefone e foi lá e continuou a reunião com a barulhada toda mesmo, mas isso também foi uma confusão na época, eu lembro que no meu condomínio também, reforma, o pessoal tava batendo coisa, tirando o piso e a gente tentando falar numa reunião online, não ouvia a pessoa. É horrível. Foi uma situação complicada Bem pra difícil, todo mundo. Aí virou academia de uns, né? Tudo. Pessoas que davam aula, as pessoas, gente, eu tô tentando dar aula, eu sou professora, eu tô dando aula online. Gente, tá difícil. E pior que se for ver, assim, é porque é uma situação que fugiu do comum, né? Sim. Fugiu do... Total, né? E aí entra de novo o que a Bárbara falou, a questão do bom senso, né? Mas as pessoas não querem saber, né? É que cada um tá muito preocupado com o seu, né? Exatamente. Isso infelizmente. O egoísmo, né? Na minha casa, eu morava do lado de uma distribuidora de ovos. Meu Deus. Então, você imagina, às vezes eu tava tendo reunião de manhã, encostava os carros do ovo. Olha lá. o carro do ovo, E aí eu tendo reunião e o cara gritando lá, e eu falava, mãe. Ai, Eu já chamava minha mãe, né? Desligava a câmera e falei, mãe. Dá um Dá um jeito, jeito vai lá aí, pedir porque pra ele. Não tô gritar conseguindo nem mais me baixo. ouvir, né? Então, a questão, assim, eu acho que foi um período atípico, mas as pessoas ficaram com menos bom senso do que o usual, eu acho. E eu acho que muito estressado, né? Sim. A pandemia tirou, assim, o emocional de todo mundo, ficou bem... Nossa, ficou abalado, né? Abalado. Então, o pessoal tava assim, uma gotinha era, né, tempestade num copo d'água mesmo. Exatamente, infelizmente. Mas assim, depois da pandemia também... Pra acústica, acho que muita gente começou a dar mais valor pra questão acústica, assim, porque percebeu Sofreu muito como mais, é importante ter uma boa condição dentro de casa, assim. Até as próprias construtoras começaram a pensar um pouquinho melhor com mais carinho, nisso, né, nessa parte de acústica.
Isso é importante. Bom, a gente aí falou dos ruídos, né? Vamos falar um pouquinho agora de como que a gente trata Soluções? de como que a gente trata. A gente sabe que hoje o mercado de construção, eu acho que é o mercado que mais se reinventa aí a cada dia, né? Então, cada dia surge uma nova técnica, um novo sistema. Fala um pouquinho para nós hoje sobre o que a gente tem no mercado que ajuda aí nessa questão acústica. Tá. Eu acho que, assim, as soluções... a norma de desempenho foi um passo muito importante também para o desenvolvimento de novas soluções, né? Eu acho que desde então surgiu muita coisa nova no mercado. Para tentar atender dentro da norma. Atender dentro da norma e com um custo razoável também, né? Que é muito importante. Então, surgiu muita solução nova, muita solução bacana. Surgiram algumas soluções que talvez não sejam tão legais assim também. Então, o que a gente costuma fazer é sempre pedir o laudo desses produtos, né? Pedir o relatório de ensaio lá em laboratório, que comprove a eficácia acústica, pra gente acústica, né? Mas tem outros diversos laudos necessários, para comprovar esse atendimento, né? Então, a gente recebe os laudos dos fornecedores, analisa, faz sentido. Por exemplo, a Procrio agora fez os relatórios de ensaio no laboratório de diversas espessuras do material deles. Então, Legal. a gente vai colocar lá na simulação, nesse empreendimento foi suficiente com 2 milímetros, nesse outro aqui talvez precise de 4, de 6. Então, a gente consegue, na simulação, ter precisão de qual a solução que vai ser necessária, mas a gente sempre só indica soluções que tenham essa comprovação, né? Porque, enfim, tem muita solução que a gente também não sabe da eficácia real. Verdade. Desse material. Então, tem que ficar muito atenta a isso também. E a da Procrio é a membrana, que é moldada mesmo, Isso, aplicada igual uma pintura. Exato. Eu gostei bastante dessa informação, assim, que foi testada em diversas espessuras, né? Isso é um ponto importante. Porque eu já trabalhei também com essa parte de membrana, assim, o mínimo que a gente falava era 2,5, né? 2,5 milímetros. Então, é uma espessura super baixa e você tem ali um conforto que atende à norma, né? O mínimo da norma. Pelo menos, Então, e é uma solução bem viável, né? Sim. É fácil de aplicar, então, aplica em loco, é uma espessura relativamente razoável, mínima, né? Então, baixa. Dá pra incorporar em fase de projeto tranquilo, talvez depois na obra já talvez seja um pouquinho demais. Mas é interessante, assim, pensando de novo como sistema, com certeza a espessura da laje, traço do concreto, contrapiso, isso também vai influenciar bastante nessa espessura da solução, membrana, né? Da solução, legal. E daí pra tudo, né? Pra bloco também, a gente sempre vai pedir o relatório de ensaio do bloco, pra ver se faz sentido, se vai atender a especificação ou não. Se contribui, se você pode contar alguma coisa com a contribuição do produto ou não, ou zero, né? Exato. Legal. Isso é super interessante. Eu gosto, por isso que eu acho que eu sou entusiasta dessa questão acústica, né? Porque você vê que o mercado ele tem diversas soluções, mas algumas te chamam mais atenção, né? Essa questão da membrana, para mim, era sempre muito interessante, porque te dá a possibilidade de eliminar etapas. Vou ter que fazer um contrapiso espesso. Não vou ter a necessidade, vou cortar, né? Então, a gente tem algumas flexibilidades aí de sistemas, e isso para mim é bem legal. Né? E aí, quando você estuda aí possibilidades de aumento de espessura de camada para te dar maior conforto, isso também é bem legal. Porque impacta muito questão de cota, sobrecarga, né? Se vai para outras soluções do tipo manta, aí já exige esse tipo de camada, né, Bárbara? Sim, daí precisa do contrapiso. Mas assim, tem obras que vão utilizar o contrapiso de qualquer forma, né? Daí já talvez coloca a manta ali para ele talvez faça sentido. Depende muito de cada situação, né? E assim, se talvez vai querer atender intermediário ou superior, talvez precisa partir para uma solução dessas, né? Com um sistema um pouquinho mais espesso, enfim. Então também vai depender de cada situação, de cada caso. Legal. A gente volta para compatibilização. Sempre. Não tem jeito de fugir. É muito comum, assim, vocês receberem solicitações de obras novas, ou vocês recebem também, por exemplo, tem um edifício lá que tem 50 anos, tô com problema de acústica, quero resolver. É bem raro, mas acontece. Mas acontece? Acontece sim. A maioria são edificações novas, mas
de vez em quando surge um que quer melhorar. Alguém que tá desesperado. Não aguento meu vizinho, me ajuda aqui. Exato. Ou tem muito agora de condomínio, né? Que assim, tem uma área de condomínio lá que não tá sendo muito utilizada, eles querem transformar isso em academia, né? Que é uma coisa que tá muito em alta hoje. Sim. Aí aproveita e faz um projetinho acústico pra isolar. minimizar esse Faz problema. academia, um salãozinho de festa. Não, eu tive uma vez um caso de uma pessoa que ela precisou fazer porque o vizinho de baixo estava reclamando. E era um prédio relativamente antigo, né? Quem estava pagando era o condomínio, porque não tinha nenhum sistema acústico, né? Um prédio antigo, Sim. Antes não se pensava muito nisso, né? E aí a pessoa teve que fazer o sistema dentro do apartamento dela, porque o de baixo estava incomodado. Caramba. Devia ser alguém tipo eu, assim, bem... Bem exigente, bem né? sensível ao ruído, bem sabe? sensível. Mas a questão é, né? Se você tá incomodado, trata você o seu problema, né? Ou também complexo. Depende do tipo de atividade que você vai exercer, né? Exato. Se você, quero montar um estúdio dentro do meu apartamento, você vai precisar isolar, né? E aí volta o bom senso de novo, Exato. né, gente? A gente tá numa área urbana, quero montar um estúdio, tá? É viável montar aqui? Não, né? Então vou procurar um outro lugar. Mas é o ser humano, né? É difícil de lidar, infelizmente. Sim. Somos seres humanos também, mas é difícil de lidar, né? Bom, quando a gente fala de sistemas acústicos, a gente sabe que tem aí os ensaios que precisam ser realizados, né? Então, a construtora realiza esses ensaios. A solicitação vem de quem para vocês, né? Para solicitação de ensaios? Vem da construtora mesmo, né? A gente é uma empresa que faz esses ensaios, mas enfim, tem diversas empresas. Fazem a gente também. faz ensaios legal. também. A gente tem a parte do laboratório, né, dentro da empresa. Então, essa solicitação geralmente vem da construtora, porque, assim, é uma garantia para ela ter esses resultados, mostrando que no momento que ela entregou, estava atendendo. Entendi. Então, assim, geralmente é bom que a construtora faça isso, né? Às vezes acontece, a construtora não fez, aí espera chegar numa reclamação para fazer o ensaio. Mas aí talvez pode ser que o cliente já mudou o que a construtora entregou, talvez já não é mais a situação. Já reformou o apartamento, né? Então, assim, o ideal é realmente fazer... Antes de entregar o apartamento, faz a medição, comprova que tá tudo certo, até pro... Assim, talvez não tenha nenhuma reclamação, melhor ainda. Mas é uma segurança, Mas né? é uma segurança. É bem importante. Você tem um laudo comprobatório? Qualquer reclamação que tiver, falar, não, mas no momento da entrega, né, tava atendendo. Exato. Já teve casos do cliente querer contestar o laudo? Tipo assim, tem mesmo aqui no meu apartamento isso? Contestar, acho que não, assim, a gente mas já tipo teve... assim, entregou o laudo lá, o cara fala assim, mas quem garante que aqui no meu apartamento tem o sistema aplicado? Aquelas pessoas muito, tipo assim, eu ia usar essa palavra, mas exigentes demais, né? Tipo assim, eu quero ver, né? Assim, da minha experiência nunca aconteceu, mas se fosse o caso, eu acredito que a pessoa poderia contratar, uma medição, né? Pra alguém uma medição pra comprovar, tipo, uma empresa diferente da que fez pra construtora. Exato, aí né? faz talvez na própria unidade, mas aí entra aquela coisa, né? Se a pessoa mudou A de lugar, tirou uma parede, já vai dar diferença no resultado, né? Então ela tem que estar ciente disso também. Mas deve ser 1 em 1 milhão que faça isso, talvez, né? A gente sabe que tem, né? Mas não que... Sim. Mas e aí, quais são os ensaios, assim, que vocês fazem? Daquelas, assim, né, dos pistõezinhos. Isso, a norma, ela dá os critérios, né, de desempenho, mas para fazer os ensaios, ela puxa outras normas, ela cita outras normas, que daí é 16883, parte 1, 2 e 3. Então, vai ter a medição de ruído aéreo, que é colocar uma fonte num ambiente e fazer a medição nesse ambiente, no ambiente do lado, que daí vai dar a diferença entre os ambientes, que é o isolamento ao ruído aéreo. Tem a de fachada, que daí é essa mesma fonte, só que daí a medição é feita para fora da janela, né, a 2 metros da janela, com a janela aberta e depois dentro com a janela fechada. E a de impacto, que eu acho que é a dentífica, mais né? crítica. Que todo mundo conhece, que é aquela máquina de impactos padronizada, né? Ela tem 5 martelinhos, que cada martelinho tem um peso específico, tem que bater numa velocidade específica, então é bem normatizada aquela máquina. E é colocada num ambiente e é medido no ambiente de baixo. Então, até por isso que a diferença para ruído de impacto, quanto maior o valor, pior. E para ruído aéreo é o contrário, né? Quanto maior, melhor. Mais isolante, porque para aéreo é a diferença, né? Para impacto é só a medição lá embaixo mesmo, no ambiente de baixo.
E aí costuma testar um ambiente sem o sistema e um com o sistema, ou não? Não, Normalmente não. para validação da obra, né, Aham. daquele empreendimento, a gente geralmente faz uma medição em alguns dormitórios. Geralmente, assim, para acústica, o menor dormitório é o pior caso, então a gente geralmente faz essa medição no pior caso, que se no pior caso atendeu, Passa. vai atender nos Sim. demais também, né? Então, faz pelo menos 1 ou 2 medições de impacto, algumas medições de aéreo, de divisória, algumas medições de fachada, para ter a comprovação. Então, vai ser uma amostra, né, da edificação para comprovar o atendimento. Claro, se tiver muitas tipologias, tem que fazer pelo menos uma medição por Uma em tipologia, né? Aham. Então tem essas variações também. Ah, que legal. E a gente também tem uma câmera acústica, que ela não é normativa, mas assim, se alguma coisa não estiver atendendo, a gente consegue ir lá ver, tá vazando pela caixinha elétrica, que, sei lá, talvez não foi bem que legal. instalada. Ela identifica por onde o som tá passando? Exato, Que ela bacana, identifica hein? enfim, o ponto frágil mesmo, né? De por onde tá vazando maior O quantidade de ruído, né? ruído. Então, assim, sei lá, numa esquadria, teve algum ponto que não foi bem instalado. Então, vai lá e faz o ajuste pontual, né? Não precisa Legal. tirar tudo e colocar outra janela. Então, Nossa, Legal, isso é interessante. gostei Eu não dessa aí. sabia, não, hein? Câmera Legal. acústica, legal. Já vou até anotar aqui, porque você sabe, né, que todo A gente aprende episódio também. a gente aprende. Então, é uma aula pra gente. Na verdade, a gente traz, assim, assuntos que são relacionados a dificuldades do dia a dia de projeto, de obra e aos nossos, né? É, claro. Tá certo. A gente não pode sair sem aprender nada, Mas eu né? também tô aprendendo um monte. Que legal. Trocando figurinha. É isso aí. Isso é bom. Bom, estamos chegando ao final aí, né? Passa Rendeu, rápido, hein? Nosso hein? bate-papo, Passa hein? rápido. Passa É, muito rápido. A gente fala assim, não, 1 hora é muito, bastante, né? né? Não Mas vai nem não ter é. tempo, O que eu vou gente. falar em Passa 1 hora? muito, passa muito rápido, né? E aí, como todo episódio, a gente sempre pede pro nosso participante aí deixar algumas dicas para quem quer se especializar nessa Legal. área, quem quer se desenvolver, que é uma área muito boa, por Sim. sinal. Que falta profissionais a gente também, tem né, poucos capacitados. profissionais capacitados no mercado. Deixa aí a sua dica para nós. Bom, para quem quiser, então, se capacitar na área, que ainda não entrou, talvez numa faculdade, tem um curso de engenharia acústica lá na UFSM. É um curso que eu sou muito fã. Eu gosto bastante. Tem a questão de ser longe, né, para quem é daqui de São Paulo, mas é um curso muito bacana. E também tem várias especializações, né, para quem já é da Já é civil, graduado, já né? é graduado, ou quem tá na graduação ainda, arquitetura, tem muitos professores que têm um pezinho na acústica, então talvez uma iniciação científica na acústica, um TCC, né, fazer alguma coisa já voltada para acústica. Com certeza depois isso tem um peso no mercado de trabalho, né? Legal. Quer tentar um estágio na Guinness ou em alguma outra empresa, ter Já feito, tem, né, ter um pouquinho de experiência nessa área já é um ponto bem, bem bacana. Com certeza sempre tem vaga. Eu já vou fazer umas anotações, porque eu também estava vendo alguns cursos de especialização para acústica, que eu acho legal. bem legal, apesar que não é o momento, É. mas eu já estou me programando aí, tem quem sabe bastante mais para coisa. frente. É bem legal. Uma curiosidade, tem em outros estados esse curso ou não? É um curso... Não, é um curso novo, só Olha, tem lá, por legal. enquanto. Tem algumas outras faculdades têm especialização, né? Por exemplo, a Unicamp tem um mestrado que é bem forte em acústica. Em Santa Catarina também tem um mestrado bem forte. Em Mas a Alagoas graduação em si, também. Mas a não. graduação é em Santa Maria mesmo. Eu pesquisei algumas coisas, e tem algumas faculdades assim que elas colocam o curso de acústica dentro de outras, Isso. sabe? Tipo, eu já vi em física, por exemplo. Nossa, Eles colocam como fenômenos acústicos, e aí fica isso. dentro da graduação de física ou pós-graduação de física. coisas Né? É um núcleo que faz pesquisas voltadas para acústica. Então, bem legal também. Ó, tá vendo que eu tô fazendo pesquisa, eu tô fazendo minha tá lição de antenada, casa. tá antenada. É isso aí, legal. Então, Show de bola. Bárbara, a gente só tem a agradecer, Eu que né? agradeço. Você ter vindo contribuir um Sim. pouco aí com a sua experiência, com a sua vivência, o seu dia a dia, né? Dar altas dicas aí pra gente, pro pessoal, né? Com relação à parte acústica. Muitas dúvidas que eu tenho certeza que eram nossas e também do pessoal que segue, que assiste Sim. ao episódio. E queria que você deixasse aí, ou a sua, ou se você preferir da empresa, a rede social, onde que o pessoal pode encontrar vocês, acompanhar o trabalho de vocês, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês dentro desse assunto aí da acústica. Legal. Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar.
Aprendi um monte também. Que legal. Bom, acho que se quiserem acompanhar o trabalho da Guiner no Instagram, no LinkedIn, é Guiner Acústica mesmo. Bem Certo. facinho de achar. Guiner é G-I-N-E-R. Do jeito que se fala Do jeito mesmo, que né? se fala. Isso. A gente costuma postar lá sobre as medições, sobre as normas, Bacana. alguns cases que a gente faz, né? Tanto de residencial quanto de corporativo, enfim, outros projetos bem bacanas. Acho que é isso, assim. A gente tem Show de bastante bola. coisa para acompanhar. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Sim, Gi, suas colocações finais e sua rede social, claro. Não, sempre aprendendo, né, gente? Sempre levo aqui 1, 2 páginas aqui de anotações aí De para aprendizado, né? pôr em prática aí no dia a dia, né? Minha rede social, @enge.gisele com i.azevedo. É isso aí, pessoal. E mais uma vez agradecer a Bárbara aí, né? Foi top, achei o bate-papo excelente. Fantástico. Aprendi muito também, né? Já aproveitei minhas dúvidas aqui, já vou levar para praticar também. E agradecer vocês que acompanharam, também aos nossos patrocinadores, Sim, né, Gi, sim, que vamos lá. permitem aí a gente manter o canal no ar. Mais uma vez aí, obrigado à Procrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions e ao IDD. Isso aí. Muito E é mais uma obrigada. dica aí pro IDD. Olha só, cursos de acústica Interessantíssimo, também. Interessantíssimo. Profissionais capacitados, gabaritados como a Bárbara aqui, ó. Exatamente. Né? Quem sabe, né? Não pode ser aí Fazer um curso de futuro, extensão, né? Uma pós-graduação. Exatamente. Uma futura dica aí também. Exato. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam, né? Sigam aí nos canais também, né? No YouTube, Spotify, nas plataformas de streaming, né, Gi? Isso aí, @engenheiras notáveis. Estamos em todas, Amazon, Isso mesmo. Deezer. Não tem desculpa para não ouvir ou não Não, aprender, né? Não exatamente. aprender. Não pode assistir no YouTube, vai ouvindo lá no trânsito, aproveita o tempinho Isso aí. e vamos sempre se atualizar aí. Suas redes sociais, Marissa? Com Tá certeza. Já tava passando uma batida. @engenheiras notáveis, mas @menezesma e @Imper Solutions também, né? Acompanha aí também as dicas, o trabalho do dia a dia na parte de projeto e consultoria de impermeabilização. Isso aí. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.